Fala galera, graça e paz. Então, eu sou Pedro, para quem não me conhece. Estou aqui para a gente dar continuidade ao segmento dos nossos vídeos, né? Algumas pessoas me pediram para fazer os vídeos e eu estou aqui com o segundo vídeo do nosso canal. O vídeo anterior, que vai estar aí embaixo, eu falei sobre as doutrinas básicas do cristianismo. Eu fiz uma enquete no meu Instagram e hoje eu vou dar continuidade falando sobre as 3 principais doutrinas do cristianismo. No vídeo passado a gente falou sobre as principais, lá escrita em Hebreus 6, e agora a gente vai falar sobre as 3 principais doutrinas do cristianismo. Sem essas 3 doutrinas, nós não seríamos cristãos, ou seja, essas 3 doutrinas elas nos diferenciam das demais religiões. As outras religiões, na verdade, se tornam religião porque nós temos essa doutrina. Então nós não nos enquadramos no termo religião por causa dessa doutrina, dessas 3 doutrinas. E essas 3 doutrinas elas são uma doutrina que talvez vocês conheçam, de ouvir falar, mas não são familiarizados pelo que realmente ela representa e o que elas são. Essas 3 doutrinas elas são a divindade de Jesus, Jesus é homem e Jesus é Deus, né? Ela fala sobre a salvação pela graça e ela fala sobre a ressurreição de Cristo. Então eu quero começar explicando sobre a divindade de Jesus. Jesus, homem, e Jesus, Deus. Essa doutrina, ela fala muito sobre a divindade de Cristo, de que Cristo ele é o Deus único e verdadeiro, de que ele é coeterno e ele coexiste juntamente com Deus. Isso faz parte de uma outra doutrina chamada doutrina da Trindade, que é um só Deus, uma só natureza, mas que se manifesta em pessoas diferentes. Deus se manifesta em Deus Pai, em Deus Filho e em Deus Espírito, mas os 3 têm uma só natureza, é um único Deus. A Bíblia ela nunca deu espaço para 2 deuses ou 3 deuses, né? A Bíblia ela é monoteísta, ela só tem espaço para um único Deus. Então a gente resolve esse problema, né? Que não é um problema, mas a gente resolve esse dilema de que se a Bíblia ela diz que só existe um Deus e em várias vezes a gente vê Jesus se apresentando como o próprio Deus, como nós vamos interpretar isso? Então a gente passa a crer de que é um Deus trino, é um Deus que é um em essência, mas ele se manifesta em 3 pessoas diferentes. E essa doutrina, ela tem espaço para uma outra doutrina, chamada doutrina da dupla natureza de Cristo, chamada de união hipostática. Jesus ele é homem e ele é Deus. Ele é vero homo e ele é vero Deus. Verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Uma natureza não pode anular a outra. Elas se juntaram, elas se covalidaram, elas se entrelaçaram. E o que pertence à natureza humana se entrelaçou à natureza divina. E aquilo que é na natureza divina, ela se entrelaçou à natureza humana. Então Jesus hoje podemos dizer que ele é o Deus homem, o nosso representante. Sem essa doutrina, o cristianismo não era cristianismo. Por quê? Porque se Jesus não é Deus, ele não poderia oferecer um sacrifício tão poderoso a fim de salvar a humanidade. Só Deus encarnado poderia morrer e oferecer um sacrifício tão poderoso como o sacrifício de Cristo. Então Jesus ele é sim homem, mas ele também é Deus. Nós temos a nossa confiança em um Deus homem, um Deus que como Deus atende às nossas necessidades e como homem entende as nossas necessidades, porque ele mesmo sofreu e experimentou dessa própria natureza. A outra doutrina, ela fala sobre a salvação pela graça. O que é a salvação pela graça? Essa doutrina específica é a doutrina que nos diferencia de todas as religiões. Por quê? Porque toda religião, de uma certa forma, ela prega a salvação por meio de obras, por meio de méritos. Você precisa fazer algo para você conquistar a salvação. E o cristianismo ele vem com uma pregação totalmente inversa, totalmente diferente, dizendo que não, que você não precisa fazer absolutamente nada para ser salvo. Você é salvo pela graça, é um dom de Deus. Paulo escrevendo aos Efésios no capítulo 2, no verso 8 em diante, ele diz que nós não somos salvos pela obra, mas somos salvos pela graça. E isso não vem de nós, para que ninguém se glorie, para que ninguém chegue um dia no céu e diga: Senhor, eu estou aqui pelos meus méritos, porque eu fui uma pessoa bondosa, generosa, eu nunca cometi mal nenhum, eu sempre fui uma pessoa de bom coração. Ninguém vai chegar no céu e se ensoberbecer, e se auto-elevar e dizer que está lá pelos seus méritos. Não.
todos nós vamos reverenciar o Senhor e sermos eternamente gratos pela sua salvação. Por quê? Porque ela foi pela graça. Nós não merecíamos. O que nós merecíamos era a condenação, era o inferno, porque todos pecaram e todos estavam destituídos da glória de Deus. Mas graças a Deus que Jesus morreu, sendo homem Deus, pagou os nossos pecados, fez expiação dele e pela sua graça nós somos salvos. E isso nos remete a um outro princípio dessa doutrina, que se chama justificação pela fé. Né? A doutrina da salvação pela graça, ela tem uma ligação com a doutrina da justificação pela fé. Como eu falei, nós só somos salvos porque Jesus fez mérito dessa salvação. A salvação pertence a Ele e Ele nos dá gratuitamente. Nós somos salvos e justificados porque Jesus um dia se fez pecado. Paulo escrevendo aos Coríntios, lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, ele diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então é pela morte de Jesus que nós somos justiça de Deus. Isso nós gostamos de chamar de um termo florense, né? É algo que é imputado. Nós não tínhamos essa justiça, mas Jesus nos dá a justiça que pertence a Ele. E isso só pode acontecer pela fé. Não é por obras, não é por nada. É pela fé. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não é nosso. É Deus que dá. E Ele dá a quem Ele quiser, a hora que Ele quiser, como Ele bem quiser. E a última doutrina é a doutrina da ressurreição de Jesus. Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé é em vão. Nós continuamos nos nossos pecados. Então, isso também nos diferencia das demais religiões. Por quê? Porque Maomé está morto, Buda está morto, tantos outros líderes religiosos estão mortos, mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está ressurreto, Ele foi assunto ao céu e Ele está à destra do Pai hoje nas regiões celestiais, intercedendo por nós, rogando por nós. Como eu disse, por Ele assumir a nossa natureza humana, Ele também sabe o que nós passamos, as nossas necessidades, então Ele tem autoridade para rogar por nós diante do Pai. Mas isso só foi possível porque Jesus ressurgiu dos mortos, porque Jesus ressuscitou. E algo interessante dessa doutrina é que a morte ela não tinha poder sobre Cristo, porque a Bíblia diz que a morte só opera pelo poder da lei. E como Jesus nunca havia transgredido a lei, como Jesus nunca havia pecado, a morte não teria domínio sobre a vida dele. Então como é que Jesus poderia ter morrido se ele nunca pecou? É o que exatamente eu falei anteriormente em 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Foi o ato de Deus fazê-lo pecador que possibilitou Jesus morrer. Mas foi uma morte voluntária. Jesus disse, ninguém tem poder de tirar a minha vida, eu mesma a dou. E eu mesmo também tenho poder para tomá-la de volta. Então, nós cremos em um cristianismo verdadeiro, puro, simples, pregado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, que tem como a sua base essas três doutrinas. Que Jesus ele é Deus, o Deus encarnado, o Deus homem. Jesus ele ressuscitou dentre os mortos e está à destra do Pai. E isso nos dá esperança de salvação. E a salvação é pela graça. Essas doutrinas nos difere das demais religiões e nos faz ser cristãos genuínos e puros, que não seguimos religião, mas seguimos o caminho chamado Jesus. Amém? Eu espero que esse vídeo possa edificar a sua vida. Meu Instagram é Pedro com 2O, _Amos com 2O. Curta esse vídeo, se inscreva, qualquer dúvida vá lá no meu Instagram, diga eu não concordei, eu concordei, eu gostei, eu não gostei. Deixe o seu like, isso vai me ajudar muito. E compartilhe para que a gente possa crescer. Até mais!